Como a Ana falou, dentro de um afeto, de uma amizade saudável, dentro de um respeito, dentro de um determinado equilíbrio, que a gente entende como equilíbrio, a gente vai passar a ter atitudes, vamos passar a ter comportamentos, vamos passar a ser pessoas com dependência emocional, ser um dependente emocional, então isso faz parte, né? Insegurança é outra característica, assim, muito grande. A pessoa é extremamente insegura no trabalho, né? A insegurança dela ocorre a nível de trazer questões físicas para ela, dela adoecer realmente, dela começar a ter aí crises de ansiedade, uma série de coisas. Por quê? Porque ela começa a ficar com a cabeça dela ferrada, ruim, ela cria várias histórias ali para manter aquilo tudo que ela pensa, que ela imagina, exatamente isso. E a outra situação, não entra em contato com as suas emoções. Geralmente as pessoas, elas acham aquilo pronto e acabou, e ela não fala muito das suas emoções, porque ela acha, né, ela começa no embotamento emocional, como ela não entra em contato com as suas emoções, porque ela não se percebe, né, demais, ela acha que ela tá certa, que é aquilo mesmo, né, que aquele controle, excesso de controle é natural. Então o que acontece? Ela começa a ter um embotamento emocional, né? Ela não consegue saber muito bem o que ela sente, quem ela é mais nessa história da vida, quais são os seus reais sentimentos. Ela não sabe se pertencer, Então, entendam bem, as pessoas com dependência emocional, elas tendem a ser o quê? Elas são pobres afetivamente, carentes afetivamente, e com isso ela está sempre passando por desgastes nas relações, porque elas estão esgarçando, né? Esgarçando ali a paciência delas, né? Elas estão esgarçando a relação com o outro. É muito difícil, tanto para o dependente, para o codependente, para a pessoa que é dependente emocional, para as pessoas que não são codependentes, que se relacionam, mas estão ali e precisam de alguma forma conviver com essa pessoa. E o que precisa fazer, gente? O que precisa? O que vocês acham? O que vocês podem dizer aí? Como, Márcia, qual é a solução para esse problema? Primeira solução é você descobrir, né? Descobriu, gente, aceitar. Nós falamos aqui a dificuldade do dependente emocional aceitar, perceber que o comportamento dele está sendo um comportamento mais extremo, que ele está sendo exagerado. Então ele precisa aceitar, porque não existe mudança sem um processo de aceitação. Então a aceitação é fundamental, Então aprender a ficar só é um bom exercício, né? Aprender a ficar só com você, entender que você pode ser o suficiente, que você pode ser o bastante, que você não precisa de outra pessoa para te validar, para te amar, para você se sentir importante, para você se sentir amado. É entender que existem algumas coisas dentro da gente que a gente vai precisar resolver sozinhos. Já não somos mais crianças, nós somos adultos. Nós não precisamos mais daquele amor paterno, aquela relação simbiótica que nós tínhamos com a nossa mãe, que estava ali, né, naquela coisa do seio, naquela relação ali de alimento, de nutrição. Você pode ser sua própria nutrição. Tanto é que hoje você pode pegar o seu prato, como eu fiz a ilusão lá no início, e você vai se servir. E você vai ter prazer de se servir, de colocar nesse prato aqui o que você quer comer, o que você precisa para a vida de você, para saciar a sua fome existencial, a sua fome emocional, a sua fome relacional, para dizer quem você é. Você diz quem você é até através do que você come. Até através do que você come, você fala sobre você. E é interessante quando a gente passa a se amar, a gente passa a se gostar, quando a gente passa a ficar menos adoecido, até a nossa alimentação é diferente. A gente prefere muito mais comprar coisas que vão nos nutrir de fato, do que vai nutrir a nossa vaidade, que vai nutrir o nosso orgulho, a nossa aparência, ou os status, ou aquilo que a gente tem, aquela, como a gente falou aqui agora, né? Quando você coloca demais aquele endeusamento, porque você vai entender que ninguém pode entrar nesse lugar de importância. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você foi feito para se amar, e é se amando que você vai conseguir amar as pessoas e transbordar o que você sente nas pessoas de forma plena, galera. Então a gente tem que aprender a se servir, aprender a colocar nossa comidinha, aprender a se cuidar.
Exatamente isso. Aprender a viver com você. Procurar ajuda sim, procurar ajuda é necessário, procurar ajuda é fundamental, procurar ajuda é importante, porque quando você procura ajuda, você começa a entender o quê? Que você precisa mudar. Você não coloca para o outro. Então entender que você precisa mudar, entender como você se comporta, vai fazer automaticamente você ter o desejo de mudar. E quando a gente tem um desejo, quando a gente quer de verdade, quando a gente almeja com a alma, a gente consegue usar todas as energias pra gente. A gente consegue mobilizar, né, todos os nossos potenciais para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, porque a gente, através do autoconhecimento, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai se pertencendo, a gente vai, sabe, se ocupando todos esses espaços vazios, e a gente vai se integrando com nós mesmos. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso, isso é importante, isso é muito importante. Então, reconhecer, se sentir capaz de ser feliz, se sentir capaz de ser feliz. Se você não se sente capaz de ser feliz, você não vai ser feliz. Se você não se sente capaz de realizar algo, você não vai conseguir realizar algo. E aí eu quero falar com vocês, fujam de pessoas que mantenham vocês como bebês, que mantenham vocês na nutrição. Eu tenho pavor quando me aparece algum candidato que me diz assim, mas eu quero cuidar de você. Gente, não caiam nessa. Você tem que se cuidar. Você tem que se amar. É você que tem que se alimentar. Você precisa fazer isso por você. Enquanto você não entende isso, você não cria sua autonomia, você não cria sua independência. E dói muito, muito mesmo. Dói demais. Dói demais se enxergar. Mas se você não se enxerga, você não muda. Você simplesmente não muda. Você vai ficar na sua zona de conforto e nada vai acontecer. Eu adoro uma zona de conforto, só que a zona de conforto, gente, não há crescimento, não há desenvolvimento. Então, no fim, ela não é legal pra gente. Ela não é uma boa. Se você foi a vida inteira embalado por essa zona de conforto, tá na hora de você dizer, eu coloco o meu prato, eu me sirvo. Isso não é egoísmo, isso não é arrogância, isso não é prepotência, isso não é ignorância, isso é autonomia, isso é crescimento, isso é desenvolvimento, isso é amor próprio, isso é autoestima. E quando você passa a agir assim, você começa a ter capacidade de transbordar nas pessoas o seu melhor, porque você começa... por inteiro, sabe? As coisas vão se integrando, as coisas vão se complementando. Então não importa o que você foi, não importa o que você é, importa o que você vai ser daqui pra frente. Se você se percebe como alguém que não consegue ficar só, saiba que você precisa ficar só. Você precisa ficar só. É muito complicado quando as pessoas saem de um relacionamento e já colocam outra pessoa no lugar, porque você pega tudo aquilo que não deu certo aqui e aí você faz o quê? Você traz pra cá e coloca a pessoa nessa expectativa, nessa responsabilidade. Gente, a gente sofre muito com isso, faz o outro sofrer e cria uma confusão danada e põe um bando de gente no meio. É isso que a gente faz, né? Geralmente relacionamentos de pessoas que têm dependência emocional, quando acabam, parece que todo mundo morre junto. Todo mundo morre junto. É uma situação muito complicada, muito dolorida para todos. Então a gente precisa crescer, amadurecer e às vezes é duro sair de uma relação que nos acomoda, uma relação que nos aprisiona, uma relação que nos infantiliza, uma relação que não nos deixa ter dependência. Às vezes a gente precisa abrir mão de nós mesmos para conseguir essa dependência. Mas tudo na vida tem um preço e o preço de crescer não tem igual. Você não vai conseguir ter boas relações, ser uma boa pessoa, você não vai conseguir nunca transbordar se você não aprender a se servir. Porque se servir é se amar. Pode ter certeza sobre isso. Porque a maioria das pessoas sofrem pelo óbvio. A gente sofre pelo óbvio, sabe por quê? Porque o óbvio faz parte da vida. O óbvio faz parte da vida. Somos assim, são coisas simples. A gente se preocupa tanto em estudar, em aprender outras coisas, quando as coisas simples deveriam ter sido ensinadas lá atrás. Porque o óbvio
são coisas que a gente aprende por uma psicoeducação, né, na relação. Então, essa coisa tão simples é algo que a gente poderia aprender vendo os nossos pais, vendo as pessoas se relacionarem. A gente podia ter aprendido isso lá desde pequeno, mas como nós não somos amados de forma saudáveis, né, nós acabamos sendo complicados. Então, o óbvio vai ficando para depois e a gente acha que tudo isso são coisas já resolvidas, entendeu? E quando não é, a verdade é essa, quando não é. Então a gente precisa sim olhar o óbvio, porque o óbvio são coisas que passam despercebidas na vida da gente. A gente dá pouco valor, mas são coisas tão importantes, tão edificantes e são coisas tão valorosas quanto, sabe, a sua faculdade, quanto a sua pós-graduação. Então tem pessoas que fazem cursos e mais cursos, cursos e mais cursos, e às vezes aquilo que traz infelicidade para ela é uma coisa tão simples que ela podia ter aprendido ali numa frase, sabe? Numa frase, alguém ter falado e aquilo ter tocado no coração e ter entrado de uma forma diferente. Então, gente, as coisas mais simples são as coisas mais importante no sentido da gente detalha, olha para isso que você não vem assim valorizando. E é isso que a gente precisa aprender a valorizar as coisas óbvias, as coisas pequenas e as coisas simples. E quando as pessoas elas tendem a terem uma mentalidade mais confusa, elas vêm de uma relação mais confusa, o que acontece, Jefferson? O que é óbvio para você não vai ser óbvio para ela, porque ela não tem essa praticidade, ela não tem esse poder de síntese, ela vem de uma confusão. Então, provavelmente, ela vai ter mais dificuldade de entender, as coisas vão estar sempre sendo mais complicadas, mas isso não quer dizer que sejam impossíveis, entendeu? Isso quer dizer que precisamos de pessoas que sejam mais práticas, que saibam lidar com esse óbvio da vida de uma forma mais assertiva para poder ajudar as outras pessoas. E se vocês estão se percebendo assim, não hesitem em procurar ajuda. Os profissionais são preparados para isso. Você vai receber ajuda profissional, você vai receber orientação, você vai aprender várias formas de se ver, de se olhar, de se posicionar, de se colocar. E à medida que você vai mudando, você vai recebendo a resposta dessa mudança e você vai ficar maravilhado. Porque a mágica acontece quando a gente começa a receber os resultados das nossas realizações, das nossas mudanças e transformação. A verdade é essa. Quando você vê o negócio acontecendo, você crê e você faz acontecer, você transborda para outros.